poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos então mais uma edição, agora 206 no programa Em Poucas Palavras e o terceiro programa da série Escatologia que estamos fazendo aqui. Nós vamos fazer algumas séries de programas. O pastor Augusto já trouxe para mim algumas coisas, como dificuldades no Antigo, Novo Testamento, para a gente chegar lá, as edições, sabe-se lá quantas, que Deus vai permitir Amém. Que a gente faça. Que sejam muitas, que sejam muitas. Está preparado para mais uma pergunta nessa série de Escatologia? Vamos lá? Bem, falamos já nestes programas sobre a grande tribulação, novos céus, nova terra, estado final dos redimidos, né? Foi um programa muito joia. E agora nós vamos tratar de escatologia geral ou individual. Aguarde aí. Pastor Augustus, então, qual é a diferença entre escatologia geral e pessoal ou individual? Como é que isso interfere no dia a dia das pessoas, crentes ou não? Natsa, vamos começar com as definições. Primeiro, vamos definir o termo escatologia, que pode ser que alguns dos nossos ouvintes não estejam familiarizados com esse termo, não é? Muito boa ideia. É isso. A palavra escatologia é uma palavra composta, ela vem do grego eschatos, que significa último, e logia, que significa estudo, ou pesquisa, ou palavras, não é? Então, juntando, você tem esse significado. Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou seja, daquilo que está preparado por Deus como estágio final da nossa vida e da nossa história. A escatologia, portanto, ela, de maneira geral, ela visa entender de que maneira Deus está agindo no mundo, para onde o mundo está caminhando e quais são as etapas que ainda haverão de acontecer dentro do plano da redenção. Só que dentro desse conceito bem amplo, né, escatologia aqui como sendo o estudo das últimas coisas, o que é que ainda vai acontecer, como essas coisas acontecerão, quando haverão de acontecer, quem haverá de participar dessas últimas coisas, por que Deus vai fazer tudo isso? Dentro desse quadro mais amplo que a gente chama de escatologia geral, vem o que a gente chama de escatologia individual. Ou seja, todas essas grandes perguntas trazidas a nível do indivíduo, do tipo assim, o que é que eu estou fazendo aqui e o que é que me aguarda no futuro, né? Quais são as próximas etapas da minha vida? O que é que vai acontecer? Eu sei, por exemplo, que isso aí é a certeza, né? A certeza absoluta, que eu vou morrer. Certo. Mas o que virá depois da morte? E o que virá depois vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser aonde? Eu vou estar consciente? Vou reconhecer outras pessoas? Depois da morte acabou? Então, a escatologia individual, ela procura responder a estas questões, não é? Qual o futuro do indivíduo? O que é que ainda tem? O fim do homem, né? Exatamente. Como pessoa, como ser. Exatamente. Não é? O que é que nos aguarda no final da nossa jornada aqui nesse mundo? O que é que vem depois? Há um mundo depois desse aqui? Então, a escatologia individual, ela trata dessas questões. E a resposta padrão às perguntas, né, do que resta para nós, do nosso fim, a resposta padrão da teologia histórica, reformada, né, que nós entendemos que é a teologia bíblica, é que o homem, após a sua morte, ele entra imediatamente num estado de bênção ou de condenação. Onde ele fica provisoriamente, isso aí nós chamamos de estado intermediário, não é? Onde ele fica aguardando a vinda de Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, e isso aí é quando a escatologia individual se mistura com a escatologia geral. Exato. Quando Jesus Cristo voltar, então os que estão no estado de bênção, de salvação, de felicidade, serão ressurretos, seus corpos ressuscitarão, haverá outra vez a junção do corpo e da alma, que a separação deles se deu na morte, e ressurretos, agora com um novo corpo, as pessoas que foram salvas, elas viverão eternamente com Cristo no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, que foi, aliás, o tema do nosso programa anterior. Exato.
Quanto às outras pessoas, que depois da morte já entram no estado de sofrimento e condenação, elas permanecerão assim, nesse estado de sofrimento, até a vinda de Cristo, quando também haverá ressurreição dos corpos, só que para serem lançados no lago de fogo e enxofre, onde elas sofrerão a segunda morte eternamente, agora em corpo também. Que é o inferno. É o inferno. Foi tema do programa número 200. Número 200 aqui. O nosso ouvinte pode, inclusive, pesquisar e ouvir outra vez. Então, Natsan, essa é a sequência escatológica no que diz respeito ao indivíduo. Ou seja, resumindo, eu estou vivo, eu vou morrer, eu vou entrar no estado de felicidade ou de sofrimento, ele vai terminar com a vinda de Jesus Cristo, eu serei ressuscitado e serei lançado ou no inferno ou entrarei com Cristo no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. A grande questão, naturalmente, é o que é que vai fazer a diferença? Como é que isso interfere no meu dia a dia, né? Exatamente. Crente ou não? Crente ou não. Então, quais são aqueles que haverão de, depois da morte, entrar no reino da felicidade eterna e da bem-aventurança? De acordo com a Bíblia, são aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creram que Jesus é o Filho de Deus e o receberam pela fé como sendo o seu redentor pessoal. Confiaram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Creram que o sangue ali derramado é suficiente para pagamento dos seus pecados. Então, pela fé em Jesus Cristo, aqui e agora, as pessoas já podem definir a sua escatologia. O próprio Jesus é que disse isso. Várias vezes no Evangelho de João, e eu estou pegando só o Evangelho de João, Jesus disse assim: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E o próprio Jesus disse também: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, lá no final, capítulo 5, ele diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, aqui nesse mundo, enquanto estou vivo, enquanto tenho oportunidade, enquanto há condições, eu devo crer em Jesus, o Filho de Deus, para a redenção dos pecados. Então, a partir da agora, desse momento em que eu creio, eu já tenho a vida eterna. Não é presunção, não é arrogância, não é vaidade, mas é simplesmente confiança no que o próprio Jesus disse. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Ora, se eu creio no Senhor Jesus, se eu o recebo como meu único e suficiente Salvador, então a promessa dele é verdadeira. Eu já parto aqui desse mundo, na hora da morte, tendo a vida eterna como minha possessão. Isso significa que depois da morte, aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador, após a morte, eles entram imediatamente na presença de Jesus Cristo e vão desfrutar dessa presença gloriosa, um estado já de felicidade, embora incompleto, porque a alma está separada do corpo, o corpo está sepultado. A alma está na presença de Cristo, experimentando alegria indizível e cheia de glória na presença de Deus, perfeitamente consciente de quem é, da razão pela qual está ali, as memórias antigas sobrepujadas pela glória daquele momento, não haverá sofrimento nenhum, mas o estado é ainda incompleto, é o céu, mas o céu é um estado intermediário. O que é que se aguarda então? O que é que vem em seguida? Quando Cristo voltar, e só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sabem quando isso vai acontecer, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo, então os corpos dos que descansaram em Cristo, morreram em Cristo, eles, como quem está dormindo, acordarão, os corpos acordarão, né? Ressuscitarão e se juntarão à alma outra vez. Só que esse corpo é um corpo agora imortal. É um corpo glorioso, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus Cristo na sua ressurreição. E agora, os salvos pela fé em Jesus Cristo, com ele viverão para sempre nos novos céus e terra, onde habita a justiça, a criação restaurada. Então, essa é a sequência da escatologia individual, é aquilo que nos aguarda.
Agora, também, vamos ver com relação aos que não creram em Jesus Cristo. Exato. Né? Os que não creram em Jesus Cristo, ou os que, mesmo que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo, viveram em desobediência à revelação de Deus na sua consciência, aos conceitos de certo e errado que estão gravados no coração, as evidências da natureza de que existe um Deus, não é? Não há gente inocente, às vezes as pessoas pensam que os índios, os povos distantes que vivem em caverna, gruta, e que eles são inocentes diante de Deus. Não são. Eles os céus proclamam a glória de Deus. A glória de Deus. Eles têm o testemunho da criação, têm o testemunho da consciência, a lei está gravada no coração deles. Então, esses que viveram à margem de Deus, se rebelaram contra Deus, não creram em Deus, não creram no Evangelho, então, logo depois da morte, eles já entrarão no estado de sofrimento. E o sofrimento ali é essa ausência da presença de Deus. É descrito em termos gráficos na Bíblia, né? Como sendo uma fornalha, como sendo um monturo cujo fogo não se apaga, e onde os vermes não morrem. E tudo isso são descrições que a Bíblia dá desse estado de sofrimento em que a pessoa entra imediatamente após a morte. Não é? Descrições pálidas, como foi dito naquele programa anterior. Pois é, né? Então, lá em Hebreus, por exemplo, o autor da carta aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso vem o juízo. Já entra nesse estado de sofrimento, que também é um estado intermediário, provisório, aguardando a vinda de Cristo, quando então também os corpos desses que estão condenados serão ressurretos. Sim, aí essa questão do provisório não entra nada daquela questão de purgatório, sabia, né? Sabia que você ia perguntar isso. Está lá colocado lá para depois saírem de lá para o estado de glória. É diferente, o estado intermediário na escatologia bíblica descreve apenas aquele período de tempo entre a morte do indivíduo e o retorno de Jesus Cristo, quando ele estará ou em felicidade eterna ou no sofrimento eterno. O purgatório católico diz que esses estados depois da morte, eles são mutáveis. Não do céu para o inferno, mas a pessoa pode entrar no estado de sofrimento para purgar os pecados e depois de um tempo de purgação, né, ela pode ascender aos céus e mudar do sofrimento para a felicidade eterna. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Depois da morte, os estados são fixos e, eu vou usar uma expressão, né? Imexíveis. Né? não tem jogador de futebol, né? Ministro também. Foi ministro. Foi ministro, pior ainda. Então, são inalterados, não tem como passar de um estado para o outro. Tá? Então, voltando. Na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão irremediavelmente condenados ao inferno pelos seus próprios pecados se unirão aos seus corpos e aí serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o sofrimento será agora também com o corpo e é um estado inalterável. Nathan, é muito triste, não é difícil, é um tema que parte o coração, a gente pensar no sofrimento eterno. Ainda mais a gente lembrando de familiares, de amigos e tudo que tem. A gente fica feito pouco caso, digamos assim, né, dessa mensagem. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós e de você, querido ouvinte, a quem essa mensagem está chegando agora. Então, Nathan, fechando. Escatologia geral, ela trata das etapas do plano da salvação e do fim delas. O que é que vai acontecer no final de todas as coisas, com a história, com o mundo, com a humanidade em geral. E as etapas futuras são claras. Nós estamos aguardando a grande tribulação, a vinda do Senhor Jesus, ressurreição dos mortos, novos céus e terra. A escatologia individual trata também das últimas coisas, mas com relação ao indivíduo. E a sequência é essa: morte, estado intermediário, vinda de Cristo e ressurreição, novo céu e nova terra ou lago de fogo e enxofre. O que vai definir é se você, querido ouvinte, aqui e agora, recebe Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador para perdão dos pecados e vida eterna. Amém. 1 Pedro 4:7 diz: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Amém. Pastor? Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.